Boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo no Frente a Frente da sua TV Arapuã. O programa de hoje promete. O nosso convidado não gosta de alisar muito. Toma posições e bate muito forte em seus adversários políticos. As eleições para prefeito de João Pessoa em 2020 chegou ao segundo turno da disputa. Esse ano, ele quer repetir a dose e ir além do segundo turno. Só que agora para governador da Paraíba. Presidente do PTB paraibano, Nilvan Ferreira, é o nosso entrevistado de hoje. E ele vai revelar aqui se será de fato o candidato de Bolsonaro ao governo da Paraíba, o que o credencia para isso e principalmente como ele pensa a Paraíba em suas mãos. Fica ligado, Frente a Frente, tá no ar. Nilvan Ferreira, seja muito bem-vindo aqui no Frente a Frente mais uma vez. Boa noite, Luiz. Boa noite aos amigos telespectadores de toda a Paraíba. Muito prazer estar aqui. Eu lembro que depois da campanha de prefeito foi a primeira entrevista que eu fez aqui, fazendo uma análise daquele 2020. Foi, e estou voltando hoje aqui, um tempinho depois, para a gente poder analisar essa nova jornada. E projetar futuro. E por falar em jornada, você tá inclusive já com a agenda de pré-candidato ao governo, rodando a Paraíba, Nilvan? Eu acredito, Luiz, que esse cenário eleitoral da Paraíba, ele está bastante claro e definido para a gente. Nós tínhamos um nome forte para disputar as eleições, era o nome do ex-prefeito Romero Rodrigues, a gente acompanhou tudo, indiscutivelmente era um nome mais forte que nós tínhamos dentro do grupo, que faz oposição ao atual governador do estado. Você vai votar em Romero? Eu acho que a tendência, se o diálogo ele prosseguisse da forma que estava, a gente tinha a possibilidade de fazer uma união importante de setores importantes da oposição no estado. Não deu. Romero decidiu tomar outro rumo, paquerou com o governo do estado e tal, e desistiu de ser candidato a governador. Essa lacuna, em dezembro, ficou bastante exposta, e o PTB percebeu esse vácuo e disse, é aqui que a gente precisa contribuir nesse debate eleitoral, Nilvan, e o nome é o seu, para poder disputar o governo do estado e vamos lançar a sua pré-candidatura. E a minha tarefa era a que eu estou fazendo agora. Diante de todo aquele cenário, nós precisávamos construir uma aliança em torno do PTB, em torno de uma conversa bastante, inclusive, importante com o patriota do deputado Valber Virgulino. Avançou bastante, já tem definição do PL, do deputado Wellington Roberto. Agora tem o fato novo de sexta-feira, que foi também a vinda para o projeto mais macro do deputado estadual Cabo Gilberto. E a gente já sente hoje um cenário que nós temos um time formado, um time bom, um time que tem capacidade de disputar bem a eleição, de ir para o segundo turno e acredito que inclusive de vencer a eleição. Dentro de dois patamares assim que eu considero fundamentais na hora de analisar desdobramentos, consequências em relação ao cenário político. Nós precisamos ter um palanque forte para o presidente Bolsonaro na Paraíba. Acho que as raízes desse palanque já estão bem colocadas. Eu sou um cara que fico muito à vontade para dizer minhas posturas, minhas posições. Não tenho receio disso, eu voto na reeleição do presidente Bolsonaro e vou fazer de tudo para que esse palanque possa ser um palanque forte, importante, decisivo na sua eleição aqui na Paraíba. E aqui, dentro desse outro parâmetro, mais a nível estadual, é a derrota do atual governo que está no Palácio da Redenção. Então esses são, eu acho que as bases similares que compõem essa estrutura política dentro das análises que nós temos feito. Agora, Nilvan, me corrija se eu estiver errado. Quando você entrou no PTB, para conduzir o PTB, havia um compromisso ali, ou pelo menos um roteiro, que você fosse candidato a deputado federal. Sim. Essa história da candidatura ao governo, você fez aí uma análise do ponto de vista do campo na Paraíba externo, mas para dizer que é Nilvan, Romero sai, deixa ali aquele campo aberto, como você está dizendo, mas para dizer que é Nilvan o candidato, o que foi preponderante para isso?
Você tinha pesquisa? Foi o presidente Jair Bolsonaro que bateu na mesa e deu ali um recado ali para os aliados aqui na Paraíba? Não, nós temos a necessidade de termos um candidato que sirva, que tenha um palanque forte para o presidente. E não adianta só entrar numa aventura, tem que ser algo consistente. Nós tínhamos Não era só para constar. Não é só para dizer que participou da eleição. Nós não estamos entrando nesse jogo para brincar. Nós estamos entrando na disputa eleitoral para competir com capacidade de disputar bem a eleição. E você pode ter certeza que essa eleição não vai ser do jeito que muitos diziam que era para o WO, que não ia ter candidato de oposição, que o governador ficaria se balançando numa rede bem bonita lá de São Bento, lá no Palácio da Redenção ou na Granja, e a eleição seria desse jeito. Não é mais, vai ter debate político essa eleição, Luiz. Nós vamos ter um debate político, debate sobre os temas que afetam o Estado, que afetam a nossa população. Esse debate vai ser feito pela nossa presença, inclusive, muito mais forte, porque nós temos como fazer o bom debate, porque nós nunca tivemos ligação nenhuma com essa estrutura de governo que hoje governa o nosso Estado. Então, qual o candidato que vai ter a independência necessária para poder fazer o debate político que precisa ser feito? Tanto do ponto de vista crítico sobre posturas, sobre condutas, como também sobre o que a Paraíba precisa ouvir dos seus candidatos, dos postulantes ao cargo de governador, para que esse debate seja aprofundado, né? Sobre a segurança pública, sobre a saúde, sobre a educação, sobre o combate à Covid, sobre geração de emprego e renda, recuperação econômica do Estado, a crise hídrica que regiões do nosso Estado, como o Brejo, passa nesse momento. Então, a gente vai fazer esse debate. Eu vou querer mergulhar nesses temas, mas antes, só para entender a questão política, o fato de você ser o pré-candidato ao governo, deixando ali um espaço ou uma disputa para uma vaga na Câmara Federal, há quem diga e analise, olha, Nivan, é mais fácil para você, né, conseguir ali obter os votos para deputado federal, assegurar seu mandato, seja na Câmara Federal, há quem falava um mandato também na Assembleia Legislativa, e você resolve encarar esse desafio de ir para uma disputa ao governo. Aí eu lhe pergunto objetivamente, não seria mais fácil Nilvan Ferreira, que saiu de uma eleição de 2020, indo para o segundo turno aqui em João Pessoa, garantir o mandato de deputado federal? Eu acredito que sim. É uma disputa federal. Você vai abrir mão dessa... Eu poderia até ter aí uma votação, ainda com o recall da eleição de prefeito, sair de João Pessoa com uma votação, acho que muito grande. A visibilidade que eu tenho devido ao meu trabalho poderia me levar também a ter uma votação aí picotada nos municípios do Estado, podia ser eleito deputado federal. Deputado estadual também teríamos possibilidade de ser. Mas eu acredito, Luiz, que a minha vida sempre foi de desafio, sabe? Desde quando eu saí de Cajazeiras, que vim tentar a vida aqui, a minha vida sempre foi assim. É aquela velha história, o fácil todo mundo faz. Os bons soldados, eles são chamados para fazer as missões difíceis. As missões que todo mundo acha impossível de ser feita. No começo da campanha de prefeito, muita gente dizia que eu não chegaria tão longe. Porque tem aquela turma que é no projeto político, é no projeto de vida, é nos projetos da vida da gente. Tem aquelas pessoas que tentam lhe desanimar, lhe tirar o foco. Ah, não vai não, ninguém conseguiu até hoje. Pessoas com as suas características não conseguem. E esse pensamento negativo termina entusiasmando e contagiando muita gente. Não me contagia. Eu sou um cara assim muito focado. Eu fiz isso na campanha para a prefeitura, e quando muitos diziam que eu tiraria ali 5 mil votos e não chegaria a lugar nenhum, eu consigo chegar no segundo turno e tiro 163 mil votos e quase venço todo o establishment político desse estado que se uniu para me derrotar. Então esse desafio agora é um desafio que eu estou muito focado, é tanto que eu estou com postura como muitos não têm de candidato a governador. Eu estou andando o estado, eu estou indo em todos os locais, eu estou visitando. Né? Semana passada passei o final de semana em Campina Grande para testar Campina Grande no aspecto do que a cidade está pensando. Agora eu vou viajar na sexta-feira, vou passar o final de semana no Cariri, vou visitar aquilo ali tudo, programação montada. montada. Você vai enfrentar um governador de estado que vai para a reeleição, um deputado federal que é, enfim, filho ali de uma trajetória da base Cunha Lima lá em Campina Grande, que é o deputado Pedro Cunha Lima, um senador da República, provavelmente veneziano,
deve estar confirmando também essa disputa. O que você tem achado das pesquisas que estão saindo? A primeira pesquisa que saiu oficialmente registrada em 2022 para a disputa. Você olha para esse cenário e desanima? O que você acha das pesquisas? Não, essa que foi divulgada agora, da Datavox, essa pesquisa foi feita no gabinete de Nonato Bandeira e Companhia Limitada. A pesquisa não merece credibilidade. São pesquisas que a gente observa que são feitas e construídas e costuradas para poder cumprir uma determinada tarefa, né? A gente sabe o que é que acontece nos porões desse comecinho de campanha. Tratam de desnortear os resultados para daqui a pouco o resultado ir chegando ao que a realidade impõe. Eu estou andando o Estado, eu estou ouvindo o povo da Paraíba, eu estou conversando desde o empresário até o gari na rua, por onde eu passo, o comerciante e o seu funcionário, o dono de loja e a pessoa que perdeu o emprego. Ninguém conversa com as pessoas nesse estado mais do que eu, porque eu não fico só na televisão, na minha redoma ali, afastado das pessoas. Eu termino a televisão, eu vou andar, final de semana eu não paro, eu viajo, eu tô visitando, já visitei quase todas as regiões de dezembro para cá. Eu já fui para Campina Grande, já fui para o Brejo, já fui para o Vale do Mamanguape, eu já fui para o Sertão, lá para minha Cajazeiras e Souza. Inclusive se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. Agora eu voltei para o Sertão para aquele encontro com o presidente Bolsonaro. Eu vou agora para o Cariri para visitar tudo aquilo ali, Prata, Serra Branca, Monteiro, para visitar toda aquela região. Então eu estou ouvindo. A realidade das ruas não é a realidade que pesquisas mostram, né? Solta o governador comigo nas feiras, aí você vai testar. A credibilidade é a minha, a popularidade é a minha, a aceitação minha e a aceitação do governador. Então agora, pesquisa nesse momento não serve para muita coisa, porque geralmente as pesquisas se transformam em negócios. Eu prefiro a vida real, eu prefiro olhar no olho das pessoas, como eu sei fazer muito bem, de olhar para a Dona Maria, olhar para seu João, de ouvir o recadinho sobre segurança, sobre saúde, sobre educação, sobre os problemas que a população vive no dia a dia e que muitos não estão nem aí para observar as saídas e as soluções a médio e a longo prazo que a sociedade exige. Você esteve no Sertão e mencionou agora, inclusive, se encontrando aí com o presidente Jair Bolsonaro, que esteve recentemente aqui no Nordeste, né? E aqui na Paraíba, em relação tem até imagens aí de Nilvan Ferreira com o presidente Jair Bolsonaro no Sertão. Olha aí, você aí com o presidente Jair Bolsonaro, quando ele esteve aqui, é isso, recentemente, na semana passada. Na terça-feira. E ali ao lado do deputado Wellington Roberto, presidente do PL, do Bruno Roberto, que aí trabalha uma pré-candidatura ao Senado da República. E o filho do ministro da Saúde ali, ó. O filho do ministro Marcelo Queiroga aí. Nilvan, o que a gente percebeu também de mudança é que alguns nomes da base bolsonarista aqui na Paraíba estavam, até o final do ano passado, falando que defendendo uma aliança com Pedro Cunha Lima, defendendo uma chapa mais ampla, que não precisasse ser necessariamente das lideranças ligadas à base do presidente Jair Bolsonaro. Isso mudou. De algumas semanas para cá, a gente está ouvindo o próprio Bruno Roberto, o próprio Wellington Roberto, o próprio Valber Virgulino, o Cabo Gilberto, que também falava numa ampliação, todos eles dizendo que o candidato é Nilvan Ferreira e ponto final ao governo do Estado. O que aconteceu para isso chegar a esse ponto? Foi esse encontro aí? Foi alguma palavra do presidente Jair Bolsonaro? E qual é, de fato, a estratégia de vocês nessa unidade de agora? Eu acredito que foi mais a gente conseguiu ter mais maturidade na hora de fazer a análise correta do cenário. Não tem como desconsiderar o poder que esse palanque tem na Paraíba hoje. Nós somos o grupo, tirando quem está no governo, que tem a caneta na mão, que tem os cargos, que tem a estrutura governamental, quem tem um grupo mais forte nesse momento hoje na Paraíba somos nós. Se você analisar bem, nós estamos conseguindo formatar um grupo que consegue hoje ter capilaridade e as pessoas já começam a perceber, os analistas políticos, as pessoas que pensam política e que sabem direitinho para onde o vento está soprando, nós temos já a característica de ser o grupo que vai causar o impacto que precisa ser causado no debate eleitoral e na disputa política do voto, né? Basta você analisar todas as nuances que estão sendo colocadas no grupo. Nós temos hoje Nilvan, que tem o PTB, nós temos hoje o deputado Valber, que traz o Patriota,
O deputado Valber que usou também de muito pensamento preocupado com a realidade e veio também para esse projeto. E tem o meu compromisso de, independentemente de qualquer coisa, ajudá-lo no seu retorno à Assembleia Legislativa. A Assembleia precisa do retorno do deputado Valber e ele sabe que vai contar com a minha solidariedade. Será um nome importante que eu vou trabalhar, principalmente na Grande João Pessoa. Mas você ficou frustrado no fato de ele não lhe apoiar em 2020? Não, nós superamos tudo isso. Você já perdoou isso? Não é nem perdoar, é saber o momento que ele passou e que ele me explicou e que agora a gente combinou, Valber, o momento exige que eu e você, a gente tenha a capacidade de esquecer isso que passou, superar, e agora nós temos que olhar para frente, olhar para o foco, manter o foco naquilo que a gente precisa fazer. E ele sabe que isso está resolvido em benefício de um grupo, de um palanque, de um projeto, que é a coisa mais importante para nós nesse momento. E a vinda de Wellington Roberto, do PL, que entendeu o cenário, que está antenado com as questões nacionais, a orientação do presidente em relação ao seu partido, o PL, na Paraíba e nos outros estados. O presidente mandou fazer pesquisa na Paraíba, viu essa pesquisa agora, quando vinha de Brasília para Juazeiro no avião com o Wellington, olhou, acompanhou, analisou, e foi por isso que assim que desceu em Juazeiro do Norte, o deputado Wellington já tinha na ponta da língua, Nilvan, a decisão do presidente aqui na viagem, pelo que a gente conversou, é de anunciar apoio ao seu nome e estar no palanque. Isso foi preponderante? Foi importante demais, porque aí a gente consegue agora ter o partido ao qual o presidente é filiado, né? E o presidente aqui nesse palanque, para nós, é muito importante. E agora o deputado Cabo Gilberto, né? Que é um nome que tem crescido muito, vai ser candidato a deputado federal. Conversamos demoradamente sobre o projeto, sobre o que a gente está pensando, o que a gente está combinando. E também tem, já disse isso em outra emissora, a minha total solidariedade, e vai ter também o meu empenho para lhe eleger deputado federal nas eleições desse ano. Tá, aí eu já quero lhe perguntar, porque você já começa a compor ali um cenário que aparecem vários nomes para uma vaga de senador, por exemplo, né, para uma vaga de vice. Eu quero lhe perguntar sobre, no seu desenho, é claro que você não vai antecipar aí, porque as coisas estão se construindo, mas no seu desenho, uma composição com um candidato a vice-governador seria necessariamente de Campina Grande, para fazer sempre essa geografia João Pessoa-Campina? Nessa discussão, nós vamos constituir agora uma espécie de colegiado composto por presidentes dos partidos e algumas outras figuras que são importantes serem ouvidas. E na hora de expressar minha opinião, na questão do vice, eu vou defender que seja de Campina Grande. Isso, para mim, eu tenho uma noção clara do que é que a gente pode ter nesse mapeamento da importância do Estado. Campina Grande, ela é muito importante nesse momento, e eu pude sentir isso nos 2 dias que passei lá. Conversei com muita gente, conversei com empresários, conversei com pessoas da feira, conversei com evangélicos, muitos pastores evangélicos. Campina Grande tem um viés assim conservador muito forte. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma participação eleitoral muito importante na cidade de Campina. Então, na hora de dizer, Nilvan, qual é a sua opinião sobre a escolha do vice? Eu digo, eu acho que precisa ser um nome construído a partir de Campina Grande. E você já teria esse nome? Não. Eu tenho ideias que não posso dizer, tenho contatos que não posso falar, mas acho que precisa ser de Campina, até para dizer a Campina Grande que Campina é uma cidade muito especial nesse cenário das discussões do nosso projeto. Até você vai ter, inclusive, 2 candidatos ao governo lá de Campina Grande. Por isso que eu preciso ter uma participação muito mais forte lá em Campina Grande. E na questão de senador, nós vamos discutir direitinho. Tem o nome do vereador Carlão, que é indicado pelo Patriotas, está na mesa de discussão. Do Bruno Roberto. O nome do jovem Bruno Roberto, um rapaz super inteligente, que tem trânsito livre em Brasília. É um nome também que está colocado com respaldo do PL. E você esteve com o pastor Sérgio Queiroz, que é um nome que, vez por outra, volta para o debate. Ele esteve lá no governo Bolsonaro, enfim, e pode ser candidato ao Senado de novo. Você teve até uma reunião recente com ele? Foi, eu estive com o pastor Sérgio hoje. A gente mantivemos um encontro. Eu, ele e o deputado Valber.
Já tínhamos feito um encontro nesse aspecto há cerca de, eu acho que 3, 4 meses. E para fazer análise de cenário. É importante, eu estou ouvindo muita gente, estou fazendo questão de ouvir muitos segmentos. E hoje fui ouvi-lo, quero lhe ouvir, e ele também, eu quero lhe ouvir também, Nilvan, sobre o cenário, ouvir Valber. E a gente fez algumas conjecturas sobre o processo eleitoral, está até aí a foto, para poder ter mais capilaridade, mais subsídio no sentido de analisar das decisões, das definições, e espero que ele esteja conosco. Foi isso que eu fui lá para dizer para ele: eu quero você perto de mim, eu quero você perto desse projeto. Você é um homem muito preparado para qualquer missão e a gente precisa estar muito antenado naquilo que hoje representa esse agrupamento de pessoas, de personalidades, de políticos e de partidos nesse momento. E ele sinalizou que pode sim entrar nessa disputa em 2022? Eu acho que ele vai, eu acredito que pelo que eu ouvi dele, ele vai participar da eleição. Não me disse, mas acredito que vai participar da eleição. Nilvan, vamos falar de Paraíba, de alguns temas. Enquanto a gente está conversando aqui, há uma expectativa da publicação de um novo decreto do governo do estado com medidas restritivas à pandemia do coronavírus aqui na Paraíba. Na sua leitura e na sua visão, se você estivesse hoje assentado lá no Palácio da Redenção, como é que você estaria tratando o combate à Covid aqui na Paraíba? Por exemplo, passaporte da vacina estaria em vigor aqui no estado? Não, acabaria. 1º de janeiro, a gente desfaz essa história de passaporte que não serve para nada. Você está vacinado? Estou vacinado. Tomou as 2 doses? 3. 3 doses. Está com cartãozinho? Pois é, você pode pegar a Covid e sair com o seu cartãozinho espalhando de forma oficial o Covid onde você chega. O governador teve Covid semana passada. Um dia antes estava em Brasília com Gleice Hoffmann. Passou o Covid para Gleice Hoffmann, passou o Covid para Agnaldo Ribeiro, para todo mundo com passaporte. Então está comprovado que esse passaporte não serve. Esse passaporte é uma forma apenas de controlar as pessoas, né? De prejudicar o comércio. O comércio está prejudicado por conta disso. O passaporte está prejudicando a educação das crianças. Hoje eu recebi, não foi menos do que 100 pais de família no meu telefone, dizendo que o filho chegou na porta da escola e não pôde entrar porque não estava vacinado. Simplesmente porque decidiu o prefeito de João Pessoa e o governador que para estudar na escola pública tem que ter passaporte da vacina. E na escola privada não precisa ter passaporte da vacina. Então só é filho de pobre que pega o Covid. Então há alguma coisa estranha. Isso já está sem graça. E um governador que tenha juízo e que entenda o que está acontecendo, né? A primeira medida é dizer que essa história, alguns estados do Brasil não adotaram isso, nem para a escola, nem para você entrar no comércio. E o que você faria para estimular a vacinação? Você faz campanhas educativas, Luiz. Gasta o que tem que gastar com propaganda, com mídia, para conscientizar. Você não consegue fazer a pessoa se vacinar na marra, não. E ainda mais com o argumento do passaporte, que é incapaz. Porque o argumento de que o passaporte protege e previne a proliferação do vírus, isso já caiu por terra, acabei de dizer. O governador teve Covid, saiu espalhando Covid por todo mundo lá em Brasília. Não funciona. Não funciona. Está comprovado isso. Então, 1º de janeiro, se o governador atual manter esse passaporte... Se for necessário até lá. Até lá, dia 1º de janeiro, eu rasgo esse negócio, acaba, porque você já virou palhaçada. Não resolve absolutamente nada. E outra, o que estão fazendo com nossas crianças é um crime contra o futuro dessas crianças. Você impedir que crianças frequentem a sala de aula simplesmente porque o pai achou que nesse momento não está se sentindo seguro para vacinar. Você não Eu sou a favor da vacina, já tomei 2 doses, estou esperando chegar a data da 3ª. Estou com o meu... Até para entrar aqui na TV Arapuã, tive que apresentar o cartãozinho. Estou andando com ele, mesmo sem ele se vir, estou andando com ele. Agora, você obrigar o pai da criança a vacinar, isso é um absurdo. Na minha casa, quem manda sou eu. O Estado não pode não pode incorporar a figura do Estado opressor e querer entrar na casa das famílias e roubar o poder pátrio do pai e da mãe. Na minha casa, quem manda sou eu, quem manda é pai e mãe.
Em filho, quem manda é pai e mãe, estão querendo nos roubar isso. Não manda na minha casa promotor, nem juiz, nem ninguém, nem governador, nem ninguém. Na casa da família, a ordem é do pai e da mãe. Foi assim que eu aprendi. E se um pai acha que não quer vacinar, não quero vacinar agora, porque eu não estou me sentindo seguro, porque a vacina só teve 2 meses de acompanhamento dos seus efeitos, eu quero esperar mais um pouquinho, lá na frente eu vacino quando a vacina tiver mais testada, tiver mais história de aplicações. Isso tem que ser respeitado, amigo. O Estado não pode roubar essa liberdade que a gente tem. Então, eu acho um absurdo o Estado querer obrigar você a vacinar seu filho, mesmo que você não queira, e trata dessas medidas restritivas, inclusive num ponto muito nevrálgico, que é a educação. E os pais agora tendo que tirar os filhos da escola porque não achou seguro vacinar agora. E isso também precisa acabar. As crianças não podem perder o direito e o acesso à educação porque o pai achou que agora não tem segurança suficiente para vacinar. Respeitem os pais, respeitem as mães, senhor governador. O Estado precisa garantir campanhas para educar, incentivar. Mas a decisão se vacina ou não meus filhos lá em casa, quem manda é Nilvan. Quem manda não é governador, nem promotor, nem juiz, nem ninguém. E ninguém pode usar o véu do poder para tentar tirar esse poder que tem pai e mãe. Para além do debate da vacina, na questão das restrições de abertura e funcionamento dos setores, inclusive de eventos e shows, como é que você trataria? O discurso de quem acha que tem que fechar tudo acabou. Botaram 50 mil pessoas no Festa Verão, autorizado pelo governo, metade beijando na boca e sem máscara. Tu não viu, não? Então, esse discurso do fecha-fecha já caiu. Essa entidade internacional, Hopkins, já inclusive publicou um estudo que o lockdown não teve efeito nenhum na vida do coronavírus. Né? Está provado. O que se fez de fecha-fecha aqui na Paraíba não se viu nada também. Eu sei para que se viu. Amigos meus quebraram, pessoas tiveram seu comércio fechado, comerciantes trabalharam como bandido na boca de fumo. Na boca de fumo é que eles vendem droga escondido, né? Bate. Aí quem é? Ei, bota $1 aí. Aí o cabo vende. Os comerciantes aqui em João Pessoa estavam trabalhando desse jeito. O Estado fiscalizando, fechando, interditando estabelecimentos e o comerciante tendo que trabalhar escondido, o cabo batia, abre o portão, emburaca para dentro para comprar a capinha de celular, comprar isso e aquilo outro. Fechou o bar, fechou o restaurante. Nós tivemos um grande número de pessoas demitidas. As coisas podem ser resolvidas sem esse tipo de coisa. Eu nunca vi acontecer em toda a minha história de vida fechar a igreja, cara. O hospital de almas. E o Estado, ele teve a supremacia que ele acha que tem, né, de fechar a igreja. Por achar que a igreja ela era um local de contaminação de Covid. Mas o Festa Verão, em pleno Ômicron, permitiram com Geraldo Medeiros, Medeiros, né, o secretário, autorizando, está autorizado a fazer o Festa Verão. E se viu todo um escárnio daquele, sob a batuta e o olhar das autoridades sanitárias. Não foi ninguém fiscalizar o Festa Verão, mas é a mesma turma que diz que igreja que bota 200 pessoas, 300 pessoas é lugar de proliferação de Covid. Esse debate, você acha que esse debate, enfim, vai estar também claro, na campanha? E ele reproduz um debate nacional? Você acha que a polarização lá de cima vai ser reproduzida aqui na Paraíba, né? Eu acredito que sim, um pouco. Independentemente disso, nós temos um elenco de assuntos que vão nortear a eleição, né? Quem foi que quebrou a economia da Paraíba durante a pandemia, fechando com o lockdown? A Paraíba que é governador que fez lockdown ou que apoiou o lockdown? Não, é esse debate. Governador que fecha igreja. A Paraíba vai querer reeleger um governador que fecha igreja? Eu acho absurdo fechar a igreja. Nunca mais nós vamos assistir nesse estado atentados contra a fé, contra as igrejas. Tem outro tema que nacionalmente se reproduz também nos estados, que é o preço dos combustíveis, né, no Brasil. E agora o presidente Jair Bolsonaro está
fazendo esse debate lá no Planalto com a PEC, querendo reduzir os impostos do ponto de vista da União e também dos estados. Nilvan Ferreira, assentado numa cadeira de Palácio da Redenção, o que você faria com o preço a cobrança de impostos dos combustíveis? Porque alguém pode dizer assim, olha, falar sobre o tema é muito fácil, mas estando lá, tendo que abrir mão de receitas para o Estado é mais difícil. Qual é a sua leitura sobre isso, Nilvan? Eu acredito que dentro do projeto de recuperação econômica da Paraíba, eu vou defender que nós tenhamos uma reforma tributária nesse Estado. E não é baixar só o ICMS, que é o nosso principal tributo, do combustível, não. Nós pagamos hoje, eu acho que é 28% em cima da gasolina, cara. É o maior ICMS do país. Nós temos que baixar ICMS de setores estratégicos para impulsionar essa economia a se recuperar. Nós temos que oxigenar a economia para tornar a Paraíba um ambiente bom para negócio. Esse estado, ano passado, teve o menor PIB do país, eu acho que só ganhou do Rio Grande do Norte. E o PIB, na soma de fatores, influencia no poder de compra das pessoas, no consumo das pessoas. Nós temos que fazer uma discussão muito madura sobre redução de tributos. Esse estado não pode ser só esse monstro para arrecadar, não. Um estado que arrecada muito, mas é um estado que não devolve essa arrecadação em serviço para as pessoas. Nós precisamos ter uma nova lógica. Nós vamos reduzir o ICMS de setores estratégicos, tá certo? De combustível, de gás de cozinha. Nós precisamos reduzir o ICMS da conta da energia elétrica, que é absurdo. Nós precisamos reduzir de outros setores em que a economia precisa de um oxigênio para poder voltar a empregar, voltar a investir. Com as águas da transposição, nós precisamos agora reduzir ICMS dos equipamentos de irrigação, toda aquela parafernália de utensílios que se precisa para a irrigação, porque esse estado não tem nenhum projeto, inclusive, para aproveitar as águas do São Francisco que já estão no nosso estado. Não adianta só a água chegar e não ter um projeto que transforme aquilo ali num grande celeiro de produção. Nós não temos nem isso, a gente precisa discutir. E eu vou quebrar esse tabu de discussão do ICMS. Nós, nos últimos 10 anos, olhe bem, nos últimos 10 anos, nós tivemos praticamente 80% da carteira de itens do ICMS na Paraíba com um aumento que nenhum outro estado teve. E nós precisamos rediscutir isso. E abrir mão dessa receita não deixará o estado sem capacidade de investimento? A lógica não é essa, não. Como é que você vai aumentar salário de servidor, enfim, resolver problema de polícia? A lógica não é essa. Você, do jeito que está, estão matando a economia do estado. Eu estava vendo aqui uma reportagem agora, é concorrente, mas é fonte do portal Correio, de que a Paraíba em 2021, ela sucumbiu, asfixiou o varejo. Isso também é ocorrência desse sufocamento que acontece na economia com essa alta carga tributária, Luiz. A lógica não é essa. Se você oxigena a economia reduzindo tributos, o cara que é comerciante, ele vai investir mais, ele vai contratar mais, as pessoas vão comprar mais porque vai sentir no preço essa redução e esse dinheiro vai voltar com mais vigor para os cofres do Estado. A lógica de você cobrar e de você sufocar a economia, ela está equivocada. A gente está cobrando agora na Paraíba até ICMS do sol, cara. Do sol. A energia solar. Da energia solar que nunca se cobrou. Daqui a pouco, se a gente não tiver um governador que pense no futuro desse estado, de que esse estado não pode ser também um mero arrecadador de impostos, vão cobrar até da gente respirar, daqui a pouco vão cobrar ICMS do ar. Então vamos rediscutir, e eu vou fazer esse debate, rediscutir ICMS, setores estratégicos que podem impulsionar a economia da Paraíba. Nós vamos mandar uma mensagem para a Assembleia Legislativa para reduzir. E eu vou logo dizendo, gasolina, gás de cozinha, conta de energia, conta de água, os equipamentos para irrigação e outros segmentos, inclusive nos itens da cesta básica, para poder facilitar a vida das pessoas, nós vamos fazer essa redução em cima do arroz, do feijão, para que as pessoas sintam lá na ponta o resultado disso. Isso vai diminuir receita? Não vai.
porque esse Estado vai ter mais quem produz e quem investe e que gera realmente riqueza, vai sentir e vai investir. Estado não gera riqueza. Ivan, segurança pública, a sociedade está vendo ali uma escalada da violência, né, no Estado e de alguns dos episódios, sobretudo dos crimes patrimoniais, né, o assalto, o roubo e tal. E aí, acompanhando também essa discussão entre governo e polícias, e essa discussão salarial, de reajuste, de valorização salarial. O governo anuncia ali as suas melhorias, os seus reajustes. Enfim, e houve nesse meio tempo a tese de uma tal greve da tal greve extraoficial, né? Das polícias ali, um tanto quanto alguns setores, um tanto quanto dizendo que não iam trabalhar ou se exigir trabalhar naquilo que elas não podem ser exigidas. E aí, dentro desse cenário, todo o Cabo Gilberto é acusado de ser um instigador, do não trabalho da polícia, inclusive dizendo não faça extra, não dê plantão. Nilvan Ferreira, olhando para os policiais e para as polícias, você defende o que nesse momento? Você acha que a polícia não deve fazer nesse momento hora extra? Você fica de que lado nesse cenário, Nilvan? Não tem como ficar do lado do governo, que faz o maior processo desse momento de humilhação dos homens que defendem a minha vida, que defendem a sua vida e a vida da sociedade. O que nós estamos assistindo é a falta de habilidade para resolver um problema que já poderia ter sido resolvido, né? Poderia ter sido resolvido logo o problema da polícia. A questão da polícia não querer tirar o extra é um direito que eles têm de não tirar. O cara vai tirar um extra por R$10, mano. Tu ia? João Gregório pagasse aqui, ou Roberto Cavalcante pagasse a mim R$10 o extra, eu não ia não. E é um direito que você tem de escolher se tira o extra ou não. Mas a gente costuma analisar os desdobramentos e não analisa a consequência. Tem que analisar a consequência do fato. Onde é que o problema nasce? O problema nasce na polícia, em Cabo Gilberto, ou o problema nasce no governo? Faz um histórico da forma como tem se tratado nos últimos anos a polícia desse estado. A polícia desvalorizada, a polícia com entraves para as promoções, uma polícia que não teve uma recuperação salarial nos últimos anos, o salário foi achatado, mecanismos jurídicos e legislativos que terminam fazendo com que o policial, quando vai para a reserva, perde logo de imediato 60% do salário e tem que ir fazer bico na feira de segurança, vender rifa para poder viver. Isso é dignidade que se dá à polícia? Então, o problema não está na polícia, o problema está no governo. O governo não pode dizer que não tem dinheiro para negociar o que a polícia está querendo. Ora, uma bolsa de R$1.000 e poucos, acaba de dividir em 48 meses, pergunta se o governador queria isso para acrescentar no contra-cheque dele. O aumento de 48 meses da bolsa representaria R$23 por mês, Luiz. É uma forma de humilhar o policial, que ele não está atrás de esmola. O policial não está estirando a mão com o Pires, querendo qualquer tipo de doação, de solidariedade, não. Ele quer que seja reconhecido seu trabalho. E um governo que se preze precisa reconhecer a polícia como um instrumento da defesa pública, da segurança pública, para defender as pessoas. O que é que você faria? Eu faria, já tinha chamado o Cabo Gilberto e a comissão para resolver. Agora, o governador não quer dar o braço a torcer e admitir que ele precisa negociar com o Cabo Gilberto. Um governador não pode ter esse ego. Mas o Cabo Gilberto quer palanque ou não? Não, o Cabo Gilberto quer palanque, não. O Cabo Gilberto quer resolver. Ele tem uma tropa lá que está cobrando a ele. Ou você acha que o policial que está sem tirar o extra não está cobrando do cabo? Cabo, a gente está sem tirar o extra, é menos um dinheirinho lá, pouco, mas a gente está no movimento e precisa que seja resolvido. Ou você acha que não tem essa cobrança pela realidade financeira da nossa polícia? O governador de juízo, e que estivesse antenado com a solução dos problemas do Estado, nessa questão, já tinha chamado o cabo e a comissão que está lá designada para negociar. E eles não estão querendo muita coisa. Basta o governo ter a noção de dar um gesto, era para ter dado um gesto, mandar tirar aquela lei de proteção social que mandaram para a Assembleia. Aquilo ali foi fulminante. Aquilo ali, o governador pode dar o que der à polícia. Mas a polícia não vai esquecer esse projeto de lei social, que foi aprovado, inclusive, por muitos deputados sem ler, não leram, somente para dizer para o governador que eles são
subservientes e que estão ali para aprovar o que o Poder Executivo mandar. Inclusive está na votação amanhã, né? O finalzinho lá de uns detalhes aí que mandaram. Mas já está feito o estrago, a polícia já viu que foi humilhada. Resolver e aproveitar, resolver a questão aí da lei de proteção social, que tinha que ser revogado tudo e fazer, por exemplo, igual ou parecido com o que no Rio Grande do Norte se fez, mano. E eu não tenho nenhum problema de dizer, o Rio Grande do Norte é administrado pela governadora do PT e ela fez tudo diferente de João Azevedo. Ela levou em consideração a paridade, integralidade, ela levou em consideração tudo isso, não fez um projeto de lei de proteção social com os detalhes e as nuances, as peculiaridades que tinham da Paraíba. Ela fez tudo diferente, reconhecendo questões que há muito tempo eram reivindicadas pela polícia. Tem que resolver isso. As pessoas estão sem saída, Luiz, sem sair de casa. Eu conheço comerciantes que estão fechando o comércio à noite, com medo de assalto, e quem ia num barzinho à noite, naquela área de Manaíra, Tambaú, Cabo Branco, Bessa, não está indo mais com medo de estar num restaurante com a namorada, com a esposa, e viu o cara ir praticar um assalto. A gente viu ontem o que aconteceu com o delegado Reinaldo Nóbrega, meu professor de Direito Penal, quando teve que revidar um tiroteio contra o pai dele lá no bairro de Manaíra. É absurdo. Tem que resolver e aproveitar, fazer um grande debate em relação à recuperação do efetivo da polícia, chamar o pessoal aí que está esperando ser convocado para tomar posse na polícia, né? Enfim, tem que dar um jeito nisso. Você pode maquiar a saúde, você pode maquiar a ação social, você pode até maquiar a educação, mas a segurança pública é algo que o gestor não tem como maquiar, porque o que está em jogo é a sua integridade física, é a vida de um filho, é a vida da esposa, é a sua vida, é a sua capacidade de sair por lugares sem ser assustado. Então não tem como maquiar a segurança e é um câncer que está exposto nesse momento e que o governo precisa resolver. Tá. Um cabo eleitoral do governador João Azevedo aqui em João Pessoa será o prefeito Cícero Lucena, com quem você disputou a prefeitura em 2020. Sim. Como é que você está avaliando esse um ano de Cícero Lucena na prefeitura de João Pessoa? Você responde daqui a pouquinho, um minutinho, a gente vai para um intervalo comercial e volta daqui a pouquinho com o Nilvan Ferreira conversando e contando tudo aqui no Frente a Frente.